Fala pessoal, tudo bem? A paz de Jesus, o amor de Maria seja com cada um de vocês. Hoje é dia 26 de junho de 2020. Hoje aqui em Umuarama, na cidade que eu moro, Umuarama, Paraná, é aniversário da cidade. Então hoje a gente está de feriado. Então hoje a gente vai começar com o capítulo 19 e o capítulo 20 do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Então, a gente vai na página 1374, versículo 1. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós, sobre nossos corações, abrir a nossa inteligência, a nossa pouca sabedoria, para que o Senhor venha com a Tua sabedoria nos fazer entender a Tua palavra e aquilo que o Senhor quer para nós hoje. Amém. Vamos lá, versículo 1, capítulo 19, versículo 1. Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia aí um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Ele correu adiante, subiu a um sicômoro para o ver, quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar, e levantando os olhos, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu alegremente. Vendo isto, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se em casa de pecador. Zaqueu, entretanto, de pé, diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restaurei o quadruplo. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão. Pois o Filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Ouviram-no falar, e como estava perto de Jerusalém, alguns se persuadiam de que o reino de Deus se havia de se manifestar brevemente. Ele acrescentou esta parábola: um homem ilustre foi para um país distante, a fim de ser investido da realeza e depois regressar. Chamou 10 dos seus servos e deu-lhes 10 minas, dizendo-lhes: negociai até eu voltar. Mas os homens daquela região odiavam-no e enviaram atrás dele embaixadores para protestarem: não queremos que ele reine sobre nós. Quando, investido da dignidade real, voltou, mandou chamar os servos a quem confiava o dinheiro, a fim de saber quanto cada um tinha lucrado. Veio o primeiro: Senhor, a tua mina rendeu 10 outras minas. Ele lhe disse: muito bem, servo bom, porque foste fiel nas coisas pequenas, receberás o governo de 10 cidades. Veio o segundo: Senhor, a tua mina rendeu 5 outras minas. Disse a este: sê também tu governador de 5 cidades. Veio também o outro: Senhor, aqui tens a tua mina, que guardei embrulhada no lenço, pois tive medo de ti, por seres homem rigoroso, que tiras o que não puseste, e ceifas o que não semeaste. Replicou-lhe ele: servo mau, pelas tuas palavras te julgo. Sabias que sou rigoroso, que tiro o que não depositei, e ceifo o que não semeei. Por que, pois, não puseste o meu dinheiro num banco? Na minha volta, eu o teria retirado com juros. E disse aos que estavam presentes: tirai-lhe a mina, e dai ao que tem 10 minas. Replicaram-lhe: Senhor, este já tem 10 minas. Eu vos declaro: a todo aquele que tiver, dar-se-lhe-á, mas ao que não tiver, ser-lhe-á tirado até o que tem. Quanto aos que me odeiam, e que não me quiseram por rei, trazei-os, e massacrai-os na minha presença.
Depois dessas palavras, Jesus os foi precedendo no caminho que sobe a Jerusalém. Então agora, no versículo 29, na Bíblia Maria, começa a quarta parte do Evangelho de Lucas, que é os últimos dias de Jesus em Jerusalém. Vamos lá, versículo 29. Chegando perto de Betfagé, de Betânia, junto do monte chamado das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide a essa aldeia que está defronte de vós. Entrando nela, achareis um jumentinho atado, em que nunca montou pessoa alguma. Desprendei-o e trazei-mo. Se alguém vos perguntar por que o soltais, responder-lhe-eis assim: o Senhor precisa dele. Partiram os 2 discípulos e acharam tudo como Jesus tinha dito. Quando desprendiam o jumentinho, perguntaram-lhes os seus donos: por que fazeis isto? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E trouxeram a Jesus o jumentinho, sobre o qual deitaram seus mantos e fizeram Jesus montar. À sua passagem, muitas pessoas estendiam seus mantos no caminho. Quando já se ia aproximando da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, tomada de alegria, começou a louvar a Deus em altas vozes, por todas as maravilhas que tinham visto. E dizia: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória no mais alto dos céus. Neste momento, alguns fariseus interpelaram Jesus no meio da multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Ele respondeu: Digo-vos, se estes se calarem, clamarão as pedras. Aproximando-se ainda mais, Jesus contemplou Jerusalém e chorou sobre ela, dizendo: Ó, se também tu, ao menos neste dia que te é dado, conhecesses o que te pode trazer a paz. Mas não, isto está oculto aos teus olhos. E virão sobre ti dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te apertarão de todos os lados. Destruir-te-ão a ti e a teus filhos, que estiverem dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo em que foste visitada. Em seguida, entrou no templo e começou a expulsar os mercadores. Disse ele: Está escrito: a minha casa é casa de oração, mas vós a fizeste um covil de ladrões. Todos os dias ensinava no templo. Os príncipes dos sacerdotes, porém, os escribas e os chefes do povo procuravam tirar-lhe a vida, mas não sabiam como realizá-lo, porque todo o povo ficava suspenso de admiração quando o ouvia falar. Então esse foi o versículo 19. Agora a gente vai para o capítulo 19. Agora a gente vai para o capítulo 20. Então vamos lá. Versículo 1. Num daqueles dias, Jesus ensinava no templo e anunciava ao povo a boa nova. Chegaram os príncipes dos sacerdotes e os escribas com os anciãos e falaram-lhe: Dize-nos, com que direito fazes essas coisas? Ou quem é que te deu essa autoridade? Jesus respondeu: Também eu vos farei uma pergunta. Respondei-me: O batismo de João era do céu ou dos homens? Eles começaram a raciocinar entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele dirá: Por que razão, pois, não crestes nele? Se, porém, dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque está convencido de que João era profeta. Responderam por fim que não sabiam de onde era. Replicou-lhes também Jesus: Nem eu vos direi com que direito faço essas coisas. Então Jesus propôs-lhes essa parábola: Um homem plantou uma vinha, arrendou-a a vinhateiros e ausentou-se por muito tempo para uma terra estranha. No tempo da colheita, enviou um servo aos vinhateiros para que lhe dessem o produto da vinha.
Estes o feriram e o reenviaram de mãos vazias. Tornou a enviar outro servo. Eles feriram também a este, ultrajaram-no e despediram-no sem coisa alguma. Tornou a enviar um terceiro. Feriram-no também este e expulsaram-no. Disse então o senhor da vinha: Que farei? Mandarei meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo, porém, os vinhateiros, discorriam entre si e diziam: Este é o herdeiro, matemo-lo, para que se torne nossa herança. E lançaram-no fora da vinha e mataram-no. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá e exterminará estes vinhateiros, e dará a vinha a outros. A essas palavras disseram: Que Deus não o permita. Mas Jesus, fixando o olhar neles, disse-lhes: Que quer dizer então o que está escrito? A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo o que cair sobre essa pedra ficará despedaçado, e sobre quem ela cair, este será esmagado. Naquela mesma hora, os príncipes dos sacerdotes e os escribas procuraram prendê-lo, mas temeram o povo. Tinham compreendido que se referia a eles ao propor essa parábola. Agora vamos lá no versículo 20. Tributo a César. Puseram-se então a observá-lo e mandaram espiões que se disfarçassem em homens de bem, para armar-lhe ciladas e surpreendê-lo no que dizia, a fim de o entregarem à autoridade e ao poder do governador. Perguntaram-lhe eles: Mestre, sabemos que falas e ensinas com retidão, e que sem fazer acepção de pessoa alguma, ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É-nos permitido pagar o imposto ao imperador ou não? Jesus percebeu a astúcia e respondeu-lhes: Mostrai-me um denário. De quem leva a imagem e a inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Assim, não puderam surpreendê-lo em nenhuma de suas palavras diante do povo. Pelo contrário, admirados da sua resposta, tiveram que calar-se. Versículo 27. Alguns saduceus, que negam a ressurreição, aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: Mestre, Moisés prescreveu-nos, se alguém morrer e deixar mulher, mas não deixar filhos, case-se com ela o irmão dele, e dê descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro dos quais tomou uma mulher, mas morreu sem filhos. Casou-se com ela o segundo, mas também ele morreu sem filhos. Casou-se depois com ela o terceiro, e assim sucessivamente todos os 7, que morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual deles será a mulher? Porque os 7 já tiveram por mulher. Jesus respondeu: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que serão julgados, dignos do século futuro e da ressurreição dos mortos, não terão mulher nem marido. Eles jamais poderão morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, porque são ressuscitados. Por outra parte, que os mortos hão de ressuscitar é o que Moisés revelou na passagem da sarça ardente, chamando ao Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, porque todos vivem para Ele. Alguns dos escribas disseram: Então, mestre... Desculpa, vou tomar. Alguns dos escribas disseram: Então, mestre, falaste bem.
e já não se atreviam a fazer-lhe pergunta alguma. Jesus perguntou-lhes: como se pode dizer que Cristo é filho de Davi? Pois o próprio Davi, no livro dos Salmos, dize o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Portanto, Davi o chama de Senhor. Como, pois, é ele seu filho? Enquanto todo o povo ouvia, disse a seus discípulos: guardai-vos dos escribas, que querem andar de roupas compridas e gostam das saudações nas praças públicas, das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Eles receberão um castigo mais rigoroso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Senhor, então, nos faça crescer na palavra de Deus, na vivência da palavra. O Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.